E esse tema que eu vou tratar hoje, afeto e níveis de consciência, é um tema, para mim, pendente, muito importante de ser colocado. Parece que a gente não vai falar tanto de amor, que a gente vai falar mais de vai ser mais um devaneio filosófico, mas vai ser algo muito mais prático do que vocês possam talvez imaginar, por causa dos níveis de consciência. É um detalhe para o qual a gente não atenta, a gente não põe muito reparo, como diz o caipira, né? Nesse aspecto do ser humano, né? da comunidade humana, né? Da humanidade, né? Porque, gente, muito mais do que a diversidade racial, muito mais do que a diversidade social, muito mais do que a diversidade cultural, muito mais do que a diversidade econômica, muito mais do que a diversidade religiosa, muito mais do que a diversidade sexual, muito mais do que a diversidade filosófica, muito mais do que a diversidade etária e de condições também físicas, as pessoas com necessidades especiais e tudo que isso forma, isso conforma perfis de pessoas diferenciadas, não é? Muito mais do que todas as diversidades que a gente observa e sente na pele, existe uma diversidade para a qual a gente não dá muita atenção e que eu entendo como sendo a mais importante diversidade. O fato de prestarmos atenção nessa diversidade que eu vou dizer agora e estudarmos e trabalharmos a nossa compreensão em relação a essa diversidade e trabalharmos a empatia em relação a essa diversidade, que fará inclusive com que a gente tenha uma maior compreensão e um melhor relacionamento com as pessoas que se enquadram nas diversas diversidades, não é? Em relação àquela na qual a gente se encontre, que é a diversidade de nível de consciência. Isso porque a gente parte do princípio que elabora-se uma lei, aí todo mundo já tem consciência. Você não pode, por exemplo, atravessar na faixa fora da faixa de pedestre. Digamos que isso fosse uma lei absolutamente rígida, né? Não é nenhuma lei, pelo que eu saiba, é um privilégio para o cidadão, é uma medida de segurança para o cidadão, né? Então, institui-se a lei e todo mundo automaticamente vai passar pela faixa de pedestre porque já adquiriu consciência nessa medida, né? As pessoas são informadas disso, as pessoas são instruídas para seguir aquilo, mas a consciência de que ela precisa, a bem da saúde, da segurança dela, atravessar na faixa de pedestre é uma outra coisa, é um outro fenômeno, é uma outra história. E daí a nossa confusão em relação à abordagem quanto à diversidade de níveis de consciência. Eu repito, muito mais do que as diversidades, né, as diferenças raciais, sociais, culturais, econômicas, religiosas, sexuais, filosóficas, etárias e etc. e tal, a maior diversidade na qual a gente está imerso, inserido, é a diversidade de nível de consciência. Isso significa níveis de percepção diferentes. Então, uma lei que foi instituída, ou um conhecimento que nos é trazido, para você, ele tem um significado. Para mim, ele tem um significado, pode ser parecido, mas não é igual. Ele vai ser para você uma coisa de acordo com o seu nível de consciência e para mim de acordo com o meu nível de consciência. Eventualmente, se nós conversarmos sempre com a ideia básica de mantermos uma oposição amistosa, ou seja, pelo fato de você pensar diferente de mim não significa que você é meu inimigo e vice-versa. Então seria uma conversa atrás de um esclarecimento melhor, atrás da luz e não da competição para ver quem é melhor, quem sabe mais ou quem sabe menos. Se nós conversarmos amistosamente, pode ser que eu desenvolva a minha percepção a partir da sua visão, a partir do que a sua visão me inspira, não do que ela me determina. Não adianta você chegar para mim e dizer, não é para fazer assim porque é assim que é feito.
Se você tem uma autoridade sobre mim, qualquer que seja, eu vou te obedecer. Mas isso não significa que eu tenha apreendido, que eu tenha compreendido, que eu tenha percebido amplamente aquilo que você está impondo, sugerindo para mim, não é? Então eu ouço você falar amistosamente, ouço outra pessoa falando também amistosamente sobre o assunto, ouço, vejo outra pessoa experimentar e assisto essa experiência sem preconceito nenhum, ou seja, sem nenhuma aversão a priori em relação ao que eu estou vendo, não é? Então existe uma chance muito maior de eu ter de ampliar a minha percepção em relação àquela determinada coisa. Atravessar na faixa de pedestre é muito mais seguro. Não é segurança total, mas é bem mais seguro. A próxima vez que eu for atravessar a rua, que de repente é mais conveniente eu não atravessar na faixa de pedestre, mas não é tão seguro, então eu vou botar ali, vou pensar, vou botar na balança o que vale mais, a minha segurança ou minha pressa, né? O que é mais importante, porque de repente com a pressa eu posso não chegar, né? Porque não é seguro, pode acontecer na faixa de pedestre também, mas a segurança maior está na faixa de pedestre, né? Então aí naquela hora eu vou questionar, poderia até numa primeira vez, segunda, terceira, quinta, 10ª, 20ª vez optar pela minha pressa, passo por cima da segurança, mas está plantada a semente ali que foi colocada por você numa conversa amistosa que nós tivemos. Se você coloca esta visão para mim de uma forma agressiva, violenta, eu vou pegar essa semente e vou jogar fora. Eu vou misturar a aversão que eu tenho à forma com que você me falou com a aversão à semente, ou seja, eu vou fazer uma transferência burra, porque eu não separei a forma do conteúdo, né? Por isso que é importante a conversa sempre amistosa, quando se trata de diferença de níveis de consciência, níveis de percepção. Eu nunca vou convencer você a fazer nada, nem possível. Eu vou falar coisas aqui, eu vou usar do jeito, da forma e com os argumentos que eu entendo sejam mais claros possíveis. Mas a ficha cair para você é um processo seu. Eu não tenho a menor interferência na queda da ficha. Agora eu posso plantar sementes. E você também pode plantar sementes aqui. Aí pela 40ª vez eu estou lá atravessando a rua e de repente cai a ficha para mim, porque eu estou pensando o tempo todo. Eu antes privilegiava a minha pressa em atravessar a rua, então não atravessava na faixa de pedestre, mas um belo dia caiu a ficha, não, é melhor atravessar na faixa de pedestre, é mais seguro para mim, é mais seguro para o motorista que está na rua, é mais seguro para todo mundo. Nós estamos nos relacionando, então o motorista que está andando ali, vê alguém atravessar fora da faixa de pedestre, é perturbador para ele também, porque ele não quer atropelar ninguém, não é? Então eu favoreço não só a mim, mas ao motorista também, favoreço a todo mundo. Este é um exemplo bem simples, bem primário, um exemplo bem corriqueiro, né? Importante, né? Mas eu quero que você aí faça a sua conta, né? Você que está me assistindo, que você faça a sua conta e extrapole isso para coisas mais profundas, para aquelas coisas de repente em que você se surpreende tendo preconceito, o tal do preconceito, o que pode ser de origem social, racial, cultural, econômica, etc. e tal, não é? Dá uma avaliada, né, naquilo que você tem de forma pré-concebida, né? O que para você é uma verdade incontestável e o é mesmo, não estou questionando, nem vou questionar, para o outro pode ser uma coisa que ele nem imagina. Isso não torna menos nem mais do que você, simplesmente ele tem um outro nível de consciência. Repito, e o foco principal do nosso papo hoje é esse: é a maior diversidade na qual a gente vive. É a maior diversidade. A coisa mais difícil que existe é o homem se entender coletivamente, principalmente no estado de praga biológica em que a gente ainda se encontra, não é? Nós estamos vivendo fora da nossa excelência biológica, que é uma relação colaboracionista. Esse colaboracionismo tem como filhote
ao cooperativismo, até aí a gente chega coletivamente, a generosidade, nem em todo lugar a gente chega, o afeto, menos lugares, o amor, menos, e o amor incondicional, menos ainda. Mas tem pessoas que já têm tudo isso de forma plena em exercício vivencial, né? Então, o homem se entender coletivamente, num grupo pequeno, de acordo com a nossa excelência biológica, que vai lá um bando de 50, 80, lá na época, nas épocas primitivas, a consciência era mais primitiva ainda do que hoje, sem dúvida. Era um entendimento mais da base da lei do mais forte e tudo, mas com o tempo a gente veio descobrindo que a força não está tanto só na força física. Tem a força, tem a percepção, a força da percepção, a inteligência, a maneira de você, inclusive, até ficar quietinho, né, para saber o que você tem que fazer, que é o exercício da sabedoria. O ego medroso, ele fica quietinho, aí vem a intuição, vem a sabedoria e diz o que é para fazer, e o ego, como ferramenta que ele realiza, né? Já é um efeito de sutilização, de aprimoramento, de exercício da consciência do ser humano. Mas alguém chega neste nível, não significa que o outro do lado chegue no mesmo nível. Repito, ele poderá, por perceber, por ver que você se dá melhor do que ele, porque você tem uma forma mais sutil e, portanto, mais eficaz, se é eficaz, de lidar com as coisas, então aí, muito bem, ele começa a falar, puxa vida, mas aquele cara ali tem uma habilidade que eu não tenho, não é? Então deixa eu ver como é que é, quem sabe eu posso imitar, quem sabe eu posso perguntar, quem sabe eu posso aprender e fazer isso com uma destreza tão boa quanto a dele, né? Muito bem, hoje em estado de praga biológica você reúne 100 homens, 200 homens, o que daria, por exemplo, na Câmara de Vereadores, na Assembleia, no Senado, e ali o pessoal está atendendo uma diversidade absurda de interesses. A lei diz, e o cargo diz que é para atender o povo. Algumas pessoas raras estão lá para fazer isso de fato. Uma grande parte não está para fazer isso lá, né? Então, até que as pessoas tenham a mesma consciência, uma consciência parecida, a mesma não existe, uma consciência parecida, ou pelo menos focada numa mesma meta, demora um bom tempo. A pior coisa é quando a pessoa age, quando, por exemplo, você faz parte de uma comunidade, por uma questão de política, você aceita agir de uma forma que você ainda não percebeu que é aquela forma, a forma bacana. Aí você vai agir de uma forma artificial, você vai fazer um personagem para conseguir se enturmar, para conseguir que depois uma ideia sua seja aprovada ali no grupo, na coletividade, não é? Seria importante que a gente dissesse claramente, olha, eu não concordo com isso aí que você está falando. No entanto, eu voto a favor, porque eu estou vendo que a maioria tá querendo isso. Mas, por favor, me mostre que isto que você está falando é mais interessante do que eu estou propondo. E ficar aberto mesmo a ouvir. De repente, todo mundo está falando a mesma coisa. Se você ouve relaxado, de forma relaxada, tranquila, você é tocado pela sabedoria e não pelo medo do ego. Não é o ego que vai ouvir com medo, com preconceito e vai ficar de uma forma reativa, engolindo ou arrogando, brigando, não é? Você vai ouvir aquilo, olha, ainda não entendi, por favor explica mais um pouquinho, não entendi ainda, pede para outra pessoa explicar. E vai atrás do entendimento. Imagina as pessoas que tenham esta consciência de que eu até agora sei até aqui. Eu não sei se o pessoal em volta está sabendo até aqui ou está sabendo aqui, nesse nível aqui. Eu não sei. Então eu vou perguntando, eu vou trocando ideia, de repente eu tenho um insight, porque eu estou calmo, eu estou tranquilo, não estou competindo com ninguém, eu não estou atrás de outro interesse que não o do entendimento e o da saúde, para todo mundo, inclusive a minha. Então aí, relaxado, tranquilo, desarmado,
eu tenho mais chance de ter uma intuição, de ter uma percepção da sabedoria se fazer. Aí eu proponho uma ideia e pode cair a ficha para um monte de gente. Pode, por que não? Desde que todo mundo esteja querendo mesmo a saúde, não é? Agora, quando ninguém está querendo a saúde, está uma bagunça, um caos, como tem sido a nossa vida política em estado de praga biológica, então é importante você manter a sua forma de agir e de pensar aberto a novidades, aberto ao crescimento, ao desenvolvimento, não é? E falando, plantando sementes. Não obstante a reação ruim que as pessoas possam ter em relação ao que você fala. Não se importar tanto, porque são a maior diversidade na qual a gente está inserido é a diversidade de níveis de consciência. É claro que tudo que você disser não vai ser 100% entendido do jeito que você está sentindo. Você poderá, quando muito, elaborar o que você fala, a forma como você fala, para ser o máximo possível entendido, e o será, mas não por todos, não é uma garantia. Você se mantém falando aquilo, se você está convicto, se aquilo é um fato para você, não é uma verdade produzida pelo medo do seu ego, que você tenta impor de uma forma sutil. Não é lavagem cerebral, isto é poder, isto é guerra, estado de praga biológica. Não, é sabedoria, é meditação, intuição, percepção, vislumbrando a saúde, você tem a ideia e propõe. Por exemplo, quando você está dentro do seu carro dirigindo, você vira um bicho, queira você ou não, você vira um bicho que anda, que faz fom, e anda, vira para um lado, vai para outro, corre mais rápido, freia, tem um farol. É uma forma primitiva de existência, por isso tanto desentendimento e tanta impaciência na cidade onde tem muito trânsito. Mas imagina que você tivesse lá no vidro de trás do seu carro um letreiro que você pudesse apertar um botão e aparecesse a palavra desculpe, um pontinho de exclamação, estou em ultrapassagem, não é? Pode passar. É uma forma de humanizar este bicho, não é? Porque ali dentro tem um ser que é você, não é? Tem um ser, e esse ser ali, ele se relaciona com o ser que está dentro do outro bicho, por exemplo. Isso é uma ideia, pode ser maravilhosa, pode ser ruim, pode ser, eu entendo como excelente ideia, mas você pode trazer para mim uma visão que eu não tenho ainda, dizendo que isso pode ser um desastre, pode ser uma coisa horrível. Tem lugares no mundo em que pessoa física adota isso e vai muito bem, não é? Por exemplo, mas digamos que você queira instituir isso como uma lei, por exemplo, porque muita gente achou que isto é um fato que ajuda mesmo a experimentar, então é bom para o grupo todo, então vamos fazer. Aí você vai enfrentar diferentes níveis de consciência, que tem por sua vez diferentes níveis de interesses, diferentes tipos de interesses, não é? Aí resta você ter paciência para ir falando, não com a expectativa ou ansiedade que aquilo seja aceito numa determinada data do calendário. Você vai falando, faz parte da sua existência colaborar. Esta é a sua colaboração para o todo, não é? E aí, gente, do aspecto prático, do aspecto operacional, relacional, coletivo, eu vou passar agora para o aspecto do afeto. Como isso se faz, como essa percepção, esse respeito à diferença do nível de consciência se faz, né, numa relação. Veja bem, gente, quantos fatores, quantas variáveis existem das quais depende o sucesso de uma relação afetiva. Você vai arrumar um namorado, você vai arrumar uma namorada. Então é preciso que haja um mínimo de compatibilidade no nível racial, se você tem algum problema racial, se outra pessoa tem algum problema com raça. Social, se você tem alguma questão, alguma limitação com social e outra pessoa também. Cultural, se você tem alguma limitação em relação... Tem gente que fala, odeio gente burra, odeio gente muito intelectual e por aí fora. E no entanto ali tem um amor para ser vivido. Então aí é uma continha que a gente precisa fazer. Você vai ver também, analisar com que grau de diferença econômica entre você e seu parceiro ou parceira você aguenta viver uma relação amorosa.
Diferença religiosa, um acredita nisso, outro acredita naquilo, e aquilo briga com isso briga com aquilo. Então aqui, quem é disso não se relaciona com quem é daquilo. E aí como é que faz? Você tem um amor na mão. Vale mais o que? Isso e aquilo, ou vale mais o amor? É uma opção que você vai ter que fazer. Estou falando de diversidades. Diversidade sexual, a pessoa de repente ela acredita e gosta ou pratica, digamos, uma sexualidade de uma forma liberal, poliamorista, e você não, já é monogâmico, monogâmica, e por aí afora. As diversidades sexuais são imensas, não é? Mesmo dentro do grupo hétero, mesmo dentro do grupo homo e do grupo bi também, tem várias nuances, não é? Que são reflexos de níveis de consciência. Né? Olha como isso é determinante para o afeto que você tanto quer na sua vida, que você tanto quer manter na sua vida, se você já o tem. Diversidade filosófica. Você acha, você gosta de um filósofo, de uma ideia, de uma forma de levar a vida, ou da ideia de alguém que você leu um belo dia, então você construiu, faz parte da sua estrutura aquele grupo de ideias, né? Pode não ser de um filósofo específico, mas é uma visão que você tem. O quanto você está fechado com essas ideias, o quanto você está aberto a trocar essas ideias, ou de ideia, de uma forma amistosa, exercendo a oposição amistosa. O quanto você está apegado a essas ideias como uma muleta e nem sabe. Sem essas ideias eu desestruturo, eu morro. Porque se o mundo for muito diferente do que aqui, da forma que eu o concebo, eu morro. Na verdade não necessariamente. É mais não do que mesmo, mas não mesmo. Você pode viver de uma outra forma, você pode experimentar uma outra forma de viver, e você está inteira, continua tudo igual. É uma experiência diferente que você vai ter. Então esta abertura, esta flexibilidade, exercida sempre num ambiente de oposição amistosa, diferença de consciência, no caso diversidade, no caso filosófica, não é? E etária também. De repente você é uma mulher que tem 45 anos de idade e se apaixona por um rapaz de 22 anos de idade, e aquilo ali é um amor que é para você inegável, e faz mal você não viver este amor. Ao contrário, você é um homem de 74 anos de idade, como a gente tem alguns exemplos, principalmente entre os artistas, que se apaixonam por uma moça de 24 anos, 25 anos. E se você não tem flexibilidade, se você é escravo de conceitos e preconceitos, você deixa de viver você deixa de se nutrir, de viver o principal nutriente humano, que é o amor, não é? Porque o amor não escolhe raça, sociedade, cultura, economia, religião, sexo, filosofia, faixa etária, etc, etc e tal. Não escolhe, o amor não escolhe isso, né? Ele acontece. Aí quando você tem, porque o amor ele não respeita o nível de consciência. Como os dois têm um nível de consciência muito parecido, a natureza fala, eles têm um nível de percepção parecido, então eu vou dotá-los de uma atração. A natureza dota de atração aquilo que ela acha que é interessante para a preservação da espécie. E a gente acha assim, mas isso é só um detalhe. Não, isto é estrutural, é a fundação do prédio de uma relação amorosa. É básico, é estrutural. Essa química que existe entre você e a outra pessoa é estrutural. Aí se vocês têm nível de consciência diferente, para a natureza tanto faz, porque ela parte do pressuposto que você não vai botar em segundo plano a química. Você vai adaptar-se a esta compatibilidade. Ali tem eu chamo de patrocínio hormonal, que é aquela química do casal gruda, transa e é sexo 24 horas por dia, né? Às vezes de verdade, às vezes vai só como uma metáfora aqui, como uma força de expressão, né? Mas a natureza quer o quê? Quer que haja a procriação, porque dali vai nascer uma boa cria, um espécime melhor, que leva a espécie, que representa a evolução para a espécie. Não é? Então existe esse patrocínio hormonal que pode ser perfeitamente, tem tudo para virar uma relação afetiva, amorosa, boa e eterna, eu diria, porque o patrocínio hormonal dura 2, 3 anos.
Depois aquele tesão a priori ele acaba. Aí fica o quê? Se vocês dois conseguiram estabelecer um vínculo afetivo, e isto depende basicamente do respeito ao nível de consciência, as diferenças, a forma leve como você vive as diferenças dos níveis de consciência, com respeito, com admiração, não é? Se vocês viveram esse vínculo afetivo por esses 2, 3 anos, acaba o patrocínio hormonal, não existe mais o tesão a priori. Agora existe um tesão que vem do vínculo afetivo. Lógico que o patrocínio hormonal é intenso, ele acaba. Agora a compatibilidade química, ela é eterna, ela é para sempre. Não é mais aquele patrocínio, que é como se fosse um energético, né, que você toma e você tem um impulso mais forte. Não, quando termina este energético, a compatibilidade continua. Agora quem vai patrocinar é o vínculo afetivo estabelecido, e deste vínculo, da qualidade desse vínculo afetivo, vai depender o sucesso dessa relação, que poderá ter uma sexualidade muito bem vivida e saudável para o resto da existência, para o resto da vida. Aí precisa ver como é que você vai viver a diferença de nível de consciência. Quando se estabelece entre o casal ali uma competição, uma briga, não, porque eu tenho razão, porque eu penso assim, você pensa desse jeito, não sei o que, eu não te entendo e tal, mas um desqualificando o outro, não é? Porque tem uma forma de pensar diferente, porque essa competição vem do estado de praga biológica em que ainda a gente está vivendo, não é? Mas você e o seu amor podem parar de viver em estado de praga biológica. Dá para fazer isso. Quando você sai na rua é estado de praga biológica mesmo, não tem jeito, né? A relação das pessoas está mais voltada para a guerra. Você pode viver com o seu amor na excelência biológica. É você desenvolver a percepção de que existem níveis diferentes de consciência entre você e o seu grande amor, aquela pessoa com quem você tem um altíssimo grau de afinidade. Mesmo assim tem diferença de nível de consciência. É como você vai conduzir isso? A minha grande sugestão é com respeito. É oposição amistosa. Vamos combinar que ninguém aqui é dono da verdade, mas a gente tem uns insights, porque a gente medita, a gente está ligado na sabedoria, a gente não é regido tanto pelo medo. Aí quando de repente você vem me dar uma ideia e eu percebo que essa ideia saiu do medo, falo assim, amor, bem, seguinte, essa ideia parece que saiu do medo, você concorda? Aí vamos analisar junto. Tô errado, desculpa, hein, foi mal. De repente, não, tô certo. Aí percebe que foi gerado pelo medo, então a gente descarta. Aí vem num outro momento a pessoa tem uma ideia, dá a ideia é luz pura, não foi gerada por medo, por nada, é uma criação, é uma intuição. Vamos levar adiante, que lindo isso. Mas ninguém brigou porque trouxe uma ideia baseada no medo, ninguém tentou entuchar a goela abaixo do outro porque eu tive um insight, eu tive uma intuição, meditei, eu tive acesso à verdade, conversei com Deus ontem, agora engole. E a gente vê grande parte dos casais fazendo isto aqui que eu estou caracterizando, que eu estou caricaturando na verdade, né? A gente vê a maioria dos casais fazendo isso muitas vezes de uma forma sutil. É uma forma sutil, é aquele jeitinho, é aquele olhar, aquele jeitinho de falar, aquele sei. Que esse sei, ele está carregado de ódio, está carregado de aversão, ele está carregado de uma injeção de veneno do tamanho de um container, né, no outro. É tirar o veneno da relação, é tirar a competição, tirar a briga. É amor, viver o amor com oposição amistosa. É cocriação o tempo todo. Ninguém precisa ter razão, ninguém precisa 2 pontos para mim, 2-0. Você é minha mestra, você é meu mestre. Tudo bem, um é mestre do outro, todos nós somos mestres, discípulos uns dos outros, sempre, queiramos ou não. Então, poxa, o que importa é que nós nos tornemos melhores com a colaboração de nós. Sozinho eu não faço nada, você sozinho também não faz nada. Agora juntos a gente faz. E como é que faz? Com competição, isso é estado de praga biológica, por isso que fica patinando, a gente está patinando na lama. Tem progresso tecnológico e tal, mas relacional não tem, ainda é miséria relacional que a gente vive, né? Então é para isto que foi feito o foco no afeto de hoje, gente, cujo o tema é níveis, afeto,
os afetos, o afeto e os níveis de consciência, não é? A relação que a gente desenvolve com uns com os outros, tendo em conta a diferença de níveis de consciência, porque é a nossa maior diversidade, é onde a gente mais difere um do outro. E quando eu critico de uma forma mordaz, de uma forma venenosa o seu nível de consciência, eu chamo você para briga, eu estou pronto para te bater, você pronto para me bater, então a gente vai ficar se degladiando e vamos retardar a nossa felicidade, a nossa saúde relacional. É para estar leve. O ser humano nasceu para felicidade, a gente fala para felicidade, eu gosto de chamar saúde, a gente nasceu para saúde, para leveza, para amor, né? Para amor gostosinho, prazeroso, alegre, leve, né? Então a sugestão veemente que eu faço é atentemos, falo para mim também, atentemos para esta questão da diferença de nível de consciência. Ah, mas fulano casou 4 vezes e agora na 5ª vez vai casar com você? Ah, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com todas as outras, que não sei, com todos os outros, a gente não sabe. A gente não sabe. A cada relação é uma coisa. Agora, se você está atento ou atenta para o nível de consciência do outro, exercendo empatia, não se projetando nele, mas exercendo empatia, você percebe o nível de consciência dele. Não só pelo que ele fala, mas pelo que você percebe nele, na relação dele com ele. E aí você precisa exercer a bendita da empatia que eu vivo falando aqui, né? Que é naquela hora silencia você e tenta viver o outro, tenta encarnar no outro. Como é que ele está respirando, como é que ele está olhando, como é que ele está se mexendo, está tenso, está relaxado, está alegre, está triste, está emburrado, não está isso, está aquilo. Procura sentir-se como ele. Não é muito difícil não, quando você se entrega, a gente meio que plasma, é como um ator vive um personagem. O ator, ele empresta o corpo a um personagem, só que você vai emprestar o corpo a esta pessoa com quem você convive, você vai ser esta pessoa por um momento, é possível e é legal. Aí você começa a sentir como a pessoa, aí rapidamente você percebe se a pessoa está ali de forma saudável na relação, se não está, aí você chama a pessoa para as conversas bacanas, legais, não para conjectura, será que não sei o que, será que eu acho que não sei o que, você vai meio que direto no assunto com leveza, oposição amistosa, e você vai percebendo mais facilmente e profundamente com quem você está. Muito bem.